Olá, eu sou Sidney Souza e quero lhe convidar a fazer uma jornada de conhecimento que vai alterar completamente o rumo da sua vida e para melhor. Vem comigo então, acompanha. A proposta que nós temos a apresentar para você nesse momento parte de uma pergunta bem simples e que inicialmente você pode concluir ou conjecturar que tem as respostas cabíveis, possíveis e até mesmo acertadas. Ou ainda, você possa até afirmar que sabe ou tem o domínio completo, total e absoluto da resposta à pergunta. No entanto, queremos sugerir que você não presuma de imediato, mas que você possa acompanhar a proposição desse ensinamento, dessa orientação, dessa instrução. Certo é que no final você vai entender a proposta e vai ter elucidado a resposta de um modo mais amplo do que talvez você possa imaginar. Se não, vejamos como interpretar a vida. Simples, alguém diria. Uma resposta óbvia, outro diria. Não existe profundidade nenhuma ali. A questão é que você não deve se deixar enganar. Embora uma oração com tão somente 4 palavras e com uma interrogação simples daquilo que nós temos o hábito de fazer, que a vida está inerente a nós, e você possa imediatamente pensar, pela experiência que tem ou já detém, que você tem todas as possibilidades dessa explicação, nós pedimos que você acompanhe conosco essa proposta, desse diálogo, dessa conversa, dessa apresentação, porque você vai estar interagindo conosco através da visibilidade e do raciocínio lógico e aparente que você vai estar fazendo. Ainda que não com uma interação direta, mas indiretamente você vai estar interagindo com a proposta que nós vamos estar fazendo e com o que você vai estar analisando. Se não, vejamos. Essa imagem de início, que retrata um aspecto da vida, pode facilmente fazer com que você depreenda alguns elementos e chegue a algumas conclusões. E você pode fazer algumas afirmativas e considerá-las totalmente acertadas. Mas não necessariamente aquilo até que nós visualizamos retrata verdadeiramente, em muitos aspectos ou muitas vezes, a verdade. Poderíamos citar aqui um exemplo no cinema quando nós vamos assistir um filme e ele é em 3D. Perceba que a impressão que muitas vezes nos dá é que nós somos um ativo participante daquela cena. Por vezes, não é incomum, nós vimos algumas pessoas até se deslocando, se mexendo, imaginando que ela terá a influência daquela imagem holográfica projetada numa tela. É uma percepção de que algo praticamente está interagindo ou comunicando conosco de uma forma real, mas na verdade nada mais é do que uma projeção. Esse exemplo dessa fotografia, você vê alguns pássaros, você vê uma mulher, você vê um cenário, você pode ter uma interpretação de paz, você pode ter uma interpretação de alegria, você pode ter uma interpretação de jovialidade. Mas, de repente, se nós ampliássemos essa imagem, se ela tivesse um quadro composto muito mais amplo do que está projetado aqui, talvez você tivesse outro tipo de interpretação. Se não, o que sugerimos? Imagine que você não sabe que, na verdade, embora apareça aqui, vamos fazer uma primeira leitura. Pássaros voando, estão voando de forma coordenada, estão voando de forma simétrica. Uma jovem com as mãos elevadas, ela está olhando para os passos, ela está olhando para o horizonte, ela está olhando para o céu. O que ela está fazendo? A relva, ou o mato que está disposto na parte inferior, ele está em movimento? O ar está sendo deslocado? Tem vento no local? O sol está se pondo? O sol está nascendo? Perceba que a interpretação ela requer aspectos muito diversos e variáveis que podem nos conduzir a um pensamento quando na verdade a realidade é outra. E eu finalizo esse primeiro momento com essa imagem dizendo o seguinte: imagine que é um local que está no período de caça de pássaros e houve um disparo. Esses pássaros anteriormente estavam na relva e eles, na verdade, voaram assustados com o tiro. Isso seria uma interpretação cabível, claro, dentro de uma informação que nós não temos.
A mulher estava ali fazendo um exercício físico, ou estava apenas pensando, contemplando a natureza. Não há como nós determinarmos em absoluto a correta e completa interpretação para essa imagem, porque há muitos elementos que nós não detemos o conhecimento. Há pontos nossos de ignorância. Podemos fazer em primeiro momento uma sugestão, podemos sugerir, mas não determina em absoluto aquilo que seria o real e verdadeiro. Então a interpretação, ela vai provocar algumas coisas para nós. E na proposta dessa pergunta, como nós podemos entender que sugere modo, forma ou jeito? Então, qual o modo, qual a forma e qual o jeito, em cima da pergunta, eu vou interpretar? Interpretar aqui está relacionado à ação, ideia, pensar. É um verbo. Um verbo que, por si só, ele traz vários aspectos subjetivos, porque quem interpreta, interpreta segundo a sua própria forma de ver, de entender, de compreender, segundo os ditames da sua consciência ou as informações colhidas no decorrer da sua vida. Veja que há várias variáveis e subjetividades aí. E a vida? A vida envolve eu, envolve você, envolve outros, envolve o meio, envolve o mundo, de modo geral. Só a vida aqui, que eu vivo, que você vive, tem tantos aspectos a proporcionar que já, com essa simples análise dessa pergunta, tenho certeza que você que está nos acompanhando já poderia chegar à conclusão que não é algo tão simples, então, interpretar a vida. Porque há vários elementos que podem levar a vários entroncamentos ou bifurcações. E daí as interpretações. O que ela quis dizer, o que ele quis sugerir, o que aquela cena representa, por que o mesmo evento se repetiu. A verdade, os porquês são uma das coisas que mais habitam na residência mental do ser humano. Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que aconteceu comigo e não aconteceu com o outro? E a nossa mente está recheada de porquês. E muitas vezes é porque não estamos interpretando a vida da forma adequada, correta. Estamos interpretando segundo influências externas ou mesmo influências internas, possíveis traumas que temos dentro do nosso psique, no nosso subconsciente, ou mesmo reflexos de proporcionalidade que nós temos a respeito de algum assunto, falta do domínio preciso sobre uma determinada matéria, disciplina, evento ou elemento e que geram essas interrogações. Como interpretar a vida? Nós queremos sugerir, em primeiro momento, um exemplo para que a partir desse exemplo nós possamos construir toda uma linha de raciocínio e uma devida interpretação para compreendermos essa proposta de interpretarmos a nossa vida. Se não, vejamos. Você tem, a exemplo, uma figura, uma ilustração de um refrigerante. Queremos deixar claro que a proposta não é, de forma alguma, fazer menção condenatória, acusatória ao refrigerante, à marca, aos comerciantes ou aos segmentos de business, de comércio, seja o que for. Estamos nos valendo de uma figura, de uma imagem, de um elemento e de um conceito que é real sobre vários aspectos, você vai entender logo após, para fundamentarmos esse aspecto de interpretação. Então, tire da sua mente a interpretação para você entender que eu sou alguém contra a empresa que fabrica o refrigerante e faço parte de um movimento para destruir o crescimento econômico do país, faço parte de uma atividade corporativista para eliminar a concorrência. É uma interpretação cabível que alguém poderia ter, mas não é o caso. Até porque a nossa proposta não tem nada a ver com a área de refrigerante e nem com qualquer outro segmento. É apenas uma ilustração para nós compreendermos essa questão de interpretação. Continuando, observe que você tem a figura de uma laranja cortada no rótulo do
espectro ou da fotografia do objeto que se encontra à esquerda, que é o refrigerante. E ela traz uma sugestão, porque quando você vê uma figura de uma fruta, obviamente o que é associado na sua cabeça? Saúde. Você parte do pressuposto de que você, quando vê um desenho de uma fruta, aquilo condiciona você pensar em saúde. Ainda, observe o design que foi trabalhado, e muito bem trabalhado. O que ele pode nos propor? Algo agradável. Muito dificilmente alguém dedica tempo, dedica atenção a algo que é desagradável à sua forma de ver. Porque a mente humana ela tem elementos condicionantes e condicionadores para que um desejo, um sentimento, uma vontade se manifeste e gere um resultado. Já haveria quem tivesse dito que quando nós vimos uma determinada imagem, essa imagem ela nos provoca um tipo de sensação, sentimento, desejo, e por fim esse sentimento e desejo provocado por uma imagem qualquer, diante de uma cena, diante dos nossos olhos, ela gera uma ação. Então, o design ele é agradável. Se fosse uma coisa absurda, ridícula, repugnante, certamente não chamaria atenção. A quantidade, e aqui é uma variável, você tem lata, você tem garrafa, você tem vários tipos de medidas dentro dessa substância proposta, que é líquida, que é um refrigerante. Isso vai trabalhar a questão do saciar-se ou da satisfação. Eu quero fazer um lanche, estou fazendo uma refeição e tem uma lata, mas ela não me satisfaz, eu peço outra. Ou então eu peço uma com uma quantidade maior de líquido, até mesmo 1 litro, ou 3. Observe que há uma relação entre a satisfação e a quantidade. O rótulo, também muito bem trabalhado, ele é convincente. Observe que existe ali sabor laranja. Logo abaixo você encontra fonte de vitamina C. Você vê uma folha desenhada e tem ali com suco de frutas. Nós somos muito tendenciosos a sermos inclinados àquilo que favorece o nosso entendimento, a nossa interpretação mediante aquilo que a gente observa, mediante aquilo que a gente ouve. Ou seja, os nossos sentidos, eles absorvem informações e se elas estiverem de acordo com um padrão ou uma pré-formatação, uma inclinação que seja favorável a dispositivos que já estão armazenados dentro do nosso conceito ideal ou da nossa agradabilidade, a satisfação e convencimento, nós nos inclinamos, nos debruçamos. Nós não queríamos aprofundar muito, mas hoje trabalha-se, por exemplo, com informações de alta tecnologia. Às vezes você vê uma determinada propaganda dentro de um metrô em determinadas cidades. O que você não sabe é que tem ali uma máquina fotográfica filmando você, observando a variação das expressões que você tem mediante a apresentação daquele conteúdo. E através de um sistema, como se fosse um tipo de inteligência artificial, esses dados eles são captados, eles são registrados, são analisados para que o teu perfil seja montado e a partir daí esse produtor de algum tipo de material ou serviço ou mercadoria possa alcançar você dentro dos aspectos seus pessoais. Eu sei que talvez você possa achar que isso é teoria da conspiração e que eu sou maluco, mas eu faço aqui a sugestão de você fazer uma pesquisa na internet e você vai ver que eu não estou brincando. É a realidade que hoje nós já alcançamos. Afora outros exemplos. Existem construções já dentro desse condicionamento, dessa manipulação, que na verdade comprovam que você muitas vezes vai no mercado, numa loja, e você não compra o que você quer ou o que você precisa, embora sim você pense. Mas há toda uma estrutura de manipulação para que você compre o que ele, ou no caso eles, essa estrutura, esse sistema, quer que você compre. Mas você vai para casa satisfeito, tendo a sua mente convencida de que você adquiriu aquilo que você queria, quando na verdade você foi ludibriado por uma técnica de consumo que nós vamos deixar para uma outra oportunidade num outro vídeo. O anúncio, que também há pouco falamos sobre isso e demos aqui uma certa dimensão, ele é o que? Sedutor. Observe que as propagandas, melhor dizendo, o anúncio, ele trabalha a dimensão de sedução. Imagine se, por exemplo, a propaganda do refrigerante estivesse sendo apresentada com cadáveres ao lado. Beba o melhor refrigerante da sua vida e descanse eternamente amanhã.
obviamente, ninguém seria seduzido a adquirir esse tipo de produto ou um outro tipo de serviço. Mas a ideia é trabalhar com a sedução, até porque o objetivo é que você adquire aquele produto ou aquele serviço. E o preço? Ele tende a ser proporcional. Observe, a lata é um preço, a garrafa média é um preço, a grande é outro preço. Essa proporcionalidade, trabalho-preço, gera a ideia de que entre custo e benefício, a quantidade que você está adquirindo ou a dimensão de um produto, um serviço, seja o que for que você está adquirindo, no caso aqui, o exemplo é um refrigerante, uma bebida líquida, você é convencido de alguma forma que essa proporção ela é razoável, ela é adequada. Qual é o resultado de combinações como essa? E claro, essa tela aqui ela não é delimitada, nós poderíamos aqui abranger muitos outros aspectos nessa área de marketing, de design, de estratégia de venda. Nós podemos fazer muitas colocações, mas nós estamos querendo ser um pouco objetivos para que você compreenda esse aspecto de interpretar a vida nos todos os seus aspectos. Qual é o resultado? A atração de toda essa dimensão vai gerar em você um desejo. E uma vez que você foi tomado por esse desejo, pela interpretação que você fez, você consome. Então você acaba sendo alvo, não vou usar a palavra vítima, mas alvo de toda uma estrutura bem formatada que conduziu a sua necessidade humana dentro dos seus aspectos humanos normais que gerou a sua ação de consumo. Voltando ainda ao exemplo que nós citamos, que é a guia, o modelo ou o espectro que nós estamos nos baseando para poder fazer esse tipo de entendimento ou compreensão, você deveria perguntar: o refrigerante faz bem à saúde? Observe que anteriormente foi colocado o design, algumas informações que são sedutoras, alguns aspectos que são atraentes, que são convincentes. Mas a pergunta, ou as perguntas que você deveria fazer no que tange a isso, e aí nós estamos falando de interpretação, é: será que esse líquido faz bem à saúde? Será que esse líquido agrada ao corpo? Veja que eu não estou falando de agradar a mim. É óbvio, todos nós sabemos e que já consumimos um refrigerante, seja qual for, e aqui não estamos entrando no mérito de marca, porque já falamos, a proposta não é dimensionar aspecto comercial e nenhuma política sobre isso, mas o meu corpo, o seu corpo, ele se falasse, se ele dissesse, embora nós sabemos que o corpo fala, mas de forma diferente, ele estaria se agradando desse líquido que foi ingerido? Esse líquido que foi ingerido, ele vai satisfazer a vida. Veja que, obviamente, um calor de sensação térmica de 50 graus, meu amigo, um refrigerante gelado desce como? Satisfaz a mim, a você, mas satisfaz a vida. Observe que nós estamos falando de interpretação. Ele convence a longevidade. O meu corpo, se pudéssemos ter uma medida, uma tabela que dimensionasse esse aspecto de longevidade, e essa longevidade pudesse falar, ela estaria convencida de que o ingerir ou a ingestão contínua, corriqueira desse líquido traria esse convencimento à longevidade? Quais os benefícios que eu adquiro ou são adquiridos através da ingestão desse líquido? E benefícios aqui nós poderíamos ampliar sobre várias dimensões. Ainda, custos à saúde e à vida. Veja bem esse aspecto e esse tópico. Depois que eu continuamente faço a ingestão desse tipo de produto, poderíamos aqui colocar vários outros, os custos que eu terei para com a minha saúde, será que eventualmente pode acontecer de gerar algum tipo de problema e que eu vou ter que tratar da minha saúde e vou ter um gasto incrível ou uma soma exorbitante durante muito tempo para tentar amenizar ou remediar a consequência de uma possível doença adquirida por conta do uso
daquele tipo de ou produto ou serviço, no caso aqui desse líquido, e mesmo a vida, compreendeu? Imagine que durante 6 anos, 10 anos você vem bebendo refrigerante. Quanto isso te custou? Agora, imagine que se essa ingestão contínua possa eventualmente te gerar alguma coisa. Quanto te custará a saúde? Quanto custará a tua vida? Porque caso haja a manifestação de alguma contingência posterior, você terá uma continuidade de gastos em relação àquilo. Não parece meio contraditório? Não parece contraponto? Não parece contrastante o conceito de eu gastar dinheiro numa coisa que não é investimento para posteriormente eu ter mais custos ainda em detrimento daquilo que eu adquiri, no caso a bebida? Quais os lucros recebidos? Olha, tem a ver com o ponto anterior. Se numa eventualidade de algum tipo de doença, algum tipo de problema, através da ingestão, eu ter que gastar recursos do meu orçamento para cuidar da minha saúde, da minha vida, eu tive lucro, me gerou lucro, e aqui lucro, ele está num campo de gestão diferente do benefício, porque eu quero falar de recurso, dinheiro. Eu estou falando sobre bens. Eu já soube casos de pessoas que perderam todos os seus bens adquiridos ao longo da vida por conta de uma enfermidade no final dela. Aquela enfermidade fez com que toda a aquisição dos bens adquiridos durante toda a sua vida fosse dizimado, extirpado, acabado, eliminado por conta de uma doença adquirida. Muitas vezes doença essa adquirida, como no exemplo que estamos propondo, para entendimento de interpretação da vida, poderia inclusive ter sido evitado. De que então adiantou acumular todo aquele patrimônio, conquistar todas aquelas riquezas, adquirir toda aquela fortuna ou posses, se no fim eu tive que perder todos esses lucros por conta dessa circunstância, ou dessa questão? E aí entra um ponto fundamental. Qual é a verdade e qual é a mentira? Em relação a tudo. Observe que a proposta que nós estamos trazendo para você, meu amigo, é sobre como você interpretar a sua vida. Quais são os aspectos da verdade? Sobre qualquer aspecto ou qualquer ponto, o objeto de estudo que você faça. E qual é a mentira? Observe que muitas vezes você é conduzido a pensar que há uma verdade em relação a uma coisa, alguém, um sistema, uma engrenagem, um produto, um serviço, mas na verdade, no fim, revela-se como mentira. E aqui mora o ponto da interpretação. Há muitas coisas que são apresentadas belíssimamente como mentira, como verdade, mas na verdade são mentira. E há muitas coisas que são apresentadas que parecem mentira, mas na verdade são verdade. Difícil de entender? Observe esse pequeno texto que foi extraído de um trecho esse de uma história conhecida por muitos. E o aspecto aqui não é proporcionar nenhum tipo de influência religiosa. Contudo, aqueles que têm uma historicidade, ou um legado, ou uma origem judaico-cristã, seja evangélico, seja católico, seja judeu, conhece essa história que está retratada no primeiro livro do exemplar Bíblia, que é uma biblioteca, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. Essa história, esse conto, não no sentido de história, conto fictício, mas sim no que estamos tratando de interpretação. Então nós estamos trazendo aqui uma história, poderia ser uma história pessoal do tempo atual, poderia ser uma história do século passado, nós estamos trazendo uma narrativa bíblica, para que você entenda o que nós estamos trazendo sobre a proposta de interpretação. Deus fez o homem e a mulher, colocou no seu jardim do Éden e deu uma determinada ordem. Está livre para comer de todos os frutos que existem nesse jardim, exceto, menos, tão somente o fruto dessa árvore específica, porque no dia que vocês dela comerem, vocês morrerão. No entanto, houve ali um diálogo, uma conversa entre a mulher e a serpente. E a serpente ali representada como o inimigo dentro do conceito cristão. Satanás, o diabo, aquele que é articulador, aquele que é enganador.
Observe os detalhes que nós destacamos em tópico, para que você compreenda bem. E viu a mulher, observe, visibilidade, o que nós tratamos sobre alguns aspectos anteriores. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. A percepção que foi conduzida, o entendimento e a compreensão por conta da visibilidade ou da visão. E agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Rapidamente, vamos tentar interpretar e entender um pouco o que essa história nos traz. A visibilidade daquela mulher por conta do acréscimo da conversa e da instrução e orientação que havia dada pela serpente no discurso apresentado. Então a serpente apresentou um discurso que foi convincente, que fazia sentido, que tinha aparentemente lógica, e esse combinar dessa explicação e dessa instrução por conta da serpente fez com que, associado à visibilidade daquela mulher com o discurso, ela teve uma interpretação. Ela viu que aquela árvore era boa para se comer. Não vejo problema algum. Eu acho que não tem problema nenhum. Na minha concepção, não tem problema nenhum. O que tem? Não tem nada a ver. São expressões corriqueiras do dia a dia que nós ouvimos nos lábios de muitas pessoas sobre vários aspectos de muitas situações. Mas nem sempre os resultados obtidos dessas pessoas em circunstâncias ou situações que elas interpretaram geraram ou trouxeram um bom resultado. Senão, vamos continuar. Agradável aos olhos. Ou seja, a visibilidade era boa, algo agradável. Árvore desejável para dar entendimento, por causa do discurso acoplado à mensagem da serpente. Tomou do seu fruto, atitude, ação, conduta, e comeu, finalizou. Teve um desejo, uma vontade que foi produzida numa concretização que resultou na execução. E deu também a seu marido. Aqui nós temos um aspecto mais amplo. Nem todas as pessoas agem ou tomam decisões, interpretam coisas tão somente para consigo ou no fim de si mesmo, mas acabam gerando influência em outros. No caso da mulher, ela influenciou o marido. Marido esse, que dentro do contexto da história nós sabemos, já tinha recebido uma ordem direta de Deus para não comer do fruto daquela árvore. Mas a informação de Deus, nos parece aqui interpretando, tornou-se mentira. O marido acabou concluindo que a informação dada por Deus era mentirosa. Mas a informação dada pela serpente e pela sua mulher era verdadeira. E ele comeu com ela. Então houve uma materialização, uma ação, uma execução, uma finalidade por conta da interpretação. Agora observe os tópicos posteriores. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus. Havia anteriormente um estado de consciência que não havia essa percepção. Por conta da ação, gerou uma mudança de mentalidade, gerou uma mudança de percepção, de compreensão, de entendimento. O que outrora não era percebido, agora passou a ser percebido. Mas de tal forma que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Porque anteriormente, esse casal não havia feito avental com folha de figueira. Eles não estavam nus antes? Só passaram a estar nus depois que executaram o intento, a ação e a conduta de comer o fruto? Ou houve uma mudança de mentalidade? É óbvio que anteriormente eles estavam nus, mas a partir da interpretação e da ação gerou-se um resultado esse que não foi negativo. Concluindo essa história e tomando-a por linha de raciocínio de aspectos de interpretação que nós poderíamos citar aqui
vários textos, poderíamos extrair da filosofia, poderíamos extrair da arqueologia, poderíamos extrair até aspectos da própria geografia, há exemplos na natureza sobre vários aspectos, poderíamos pegar na área da psicanálise, poderíamos extrair conceitos, ideias e exemplos e histórias da pedagogia, da psicologia, enfim, uma vasta rede de plataformas, de linhas de raciocínio, de pensamento que poderíamos apresentar, mas apenas como exemplo da proposta que nós estamos trazendo de interpretação, no caso, interpretação da vida. Voltando ao exemplo que nós citamos como base, tomar refrigerante faz mal à saúde? Com base em toda essa linha de raciocínio que foi construída e foi apresentado para você. Sabe-se que o refrigerante contém muito açúcar. Lembra que eu fiz algumas perguntas anteriores sobre o aspecto de tomar refrigerante e agora nós estamos fazendo afirmativas. Tomar refrigerante faz mal à saúde. Contém muito açúcar, primeiro ponto. Contém componentes que enfraquecem todos os órgãos do corpo, é um outro ponto. Não tem qualquer valor nutricional, é só você observar no rótulo. Contém elevadas quantidades de sal, porque tem sódio. Favorecem a retenção de líquidos. Isso parece até um pouco contraditório, mas eu estou bebendo líquido porque o refrigerante é líquido. Como que eu bebendo líquido vai favorecer a retenção de líquidos? Por causa de elementos e componentes químicos que se encontram dentro dessa construção. Nem todo líquido é igual, até porque a construção e os componentes dele vão gerar vários tipos de substâncias diferentes. Existem líquidos que, se você beber, você morre instantaneamente. Há compostos, elementos químicos, dentro desse líquido, dessa bebida, que contribui e favorece com a retenção de líquido. Levam ao aumento de peso. Se não for o suficiente, gera barriga estufada e pernas inchadas. Faz mal na gravidez. Devem ser excluídos da alimentação do bebê e pode dificultar o desenvolvimento físico e mental nas crianças. Isso é comprovado cientificamente sobre a ação direta que o refrigerante, uma vez ingerido e tomado, pode executar. Mas pergunta-se, por que na hora da venda do refrigerante não se apresentam essas informações? Mas as informações é uma bela pessoa, um belo personagem, num belo local, sempre alegre, sempre rindo, se divertindo, curtindo a vida, com uma exuberante saúde, desfrutando do seu melhor potencial da vida, alegremente satisfeito, realizado, com palavras de sucesso, conquista, vitória, acoplado. Entendeu? Interpretação. Você precisa interpretar o que está ao seu redor, o que existe ao seu redor. Circunstâncias, elementos, meios, os modos, para que você conclua o que é verdadeiro e entenda o que é mentiroso. Doenças que podem ser geradas pelo refrigerante: diabetes e aumento de peso, enfraquecimento dos ossos e dentes, pedras nos rins, aumento da pressão arterial e câncer. Não é curioso imaginarmos que nos últimos anos houve um aumento incrível e quase que descontrolado de pessoas com vários tipos de doença do câncer, porque há vários tipos de câncer. Obviamente, este não é o único vilão. Há vários outros produtos que nós consumimos, que estão nos supermercados, que estão nas lojas de conveniência, que se encontram em estabelecimentos comerciais que nós comumente, costumeiramente, cotidianamente entramos e adquirimos e trazemos para os nossos lares, para as nossas casas e damos para as nossas crianças. E depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando se manifesta um tipo de doença terrível, nós nos perguntamos o que aconteceu. E quando vamos nos médicos, os médicos dizem, não tem como dizer como aconteceu. Não se sabe o que aconteceu, só se sabe que se tem. E agora? O custo, o tratamento. É possível exterminar todo e qualquer tipo de enfermidade, doença? É possível recuperar o tempo perdido?
Existe a correta e perfeita e exímia desintoxicação sobre aquilo que foi absorvido e adquirido no corpo durante todo esse processo? Agora, tendo uma compreensão mais aferida, mais sistematizada, racional, lógica, sobre interpretar coisas, objetos, pessoas, sistemas, eventos, se nós formos fazer a interpretação sobre a política, se você fosse interpretar sobre a sua política, sobre a sua vida política, você tem interpretado da forma correta? Imagine que você hoje defende um determinado partido político, seja ele qual for. E, obviamente, como qualquer organização, o partido político ele sofre alterações, mudanças. Não é incomum políticos já terem passado por vários partidos políticos e estarem em partidos diferentes porque a filosofia política ou a filosofia social, moral que ele defendia, ele não se encontrou mais confortável à vontade naquele partido. Você hoje pode dizer e afirmar que a sua convicção política hoje, a sua vida política, ela está 100% com interpretação correta? Você de fato tem todos os elementos, conforme tudo que nós apresentamos aqui, que lhe permitem ter essa interpretação correta? E na sua vida social? Talvez alguém possa dizer, eu tenho algo como que fosse um sexto sentido. Eu sinto logo o que as pessoas são de imediato. Assim que a pessoa aparece, eu tenho uma sensação, uma percepção, e eu não quero entrar na área espiritual, não quero entrar na área de mediunidade, influências, informações externas de entidades. O convívio que hoje você tem, tempo de relacionamento, pré-informação das pessoas, informação a posteriori de outros, você tem uma interpretação correta, acertada sobre seus colegas, amigos, de modo geral as pessoas com quem você convive, trabalho, na vida familiar. A sua interpretação é 100% correta. Veja que ao colocar isso você poderia dizer, ninguém tem a interpretação 100% correta, todos equivocam-se, todos erram, todos falham. Sim, de fato é verdade. Mas há pessoas que são incapazes de se reavaliarem. Há pessoas que são incapazes de fazer um autorreconhecimento, reavaliar suas decisões. São aquelas pessoas que usam frases como eu não tenho nada do que me arrepender, eu não me arrependo, como se fossem acertadas em tudo, em toda a circunstância, em todos os casos, em todas as dimensões. E não se permitem, a palavra respeito, ela sugere isso, uma outra olhada, um segundo olhar, ela tem essa denotação, como também a conotação de considerar diferentemente, de uma outra dimensão, uma outra perspectiva, sobre um outro prisma. E há pessoas que irrevogavelmente conseguem executar esse tipo de coisa. Acabam se tornando intolerantes sobre vários aspectos, acabam se tornando inconvenientes sobre vários aspectos e totalmente, em muitos aspectos, antissociais, porque não conseguem dar o privilégio da dúvida, no sentido de análise, de raciocínio, de conjecturação, de pensamento, de interpretação. Na vida religiosa, muito comum as pessoas terem sua religião, de repente ela está inserida num contexto e vem sofrendo frustração, decepção, tristeza, não se conseguem mais satisfazer no ambiente que se encontra e vem sofrendo, vem carregando essa mágoa, ressentimento, tristeza, lamento, feridas dentro do contexto que se encontra, seja ele qual for, porque não estamos aqui fundamentando nada delimitadamente nessa área, mas sim sugerir a capacidade, a condição, o reflexo de poder interpretar algo, circunstância, elemento que se encontre. Da mesma forma, a vida financeira, há pessoas que
trocam 6 por meia dúzia. Não é incomum uma pessoa ter um estabelecimento comercial ou ter, ainda que como autônomo, uma movimentação de trabalho e ele não costuma fazer o balanço, o que é sugerido pelos especialistas nessa área. Se ele fosse fazer o balanço de quanto entrou, quanto sai, investimento, mercadoria-prima, faturação, despesas extras, transporte, logística, fazer todo um balanço, de repente ele observaria que tem gastado muito mais do que tem produzido ou ganho. Mas a sensação do dinheiro entrando sugere que ele está bem. No fim das contas, a empresa ou a estrutura dele financeira já está totalmente falida, já faliu há muito tempo, ou muito mal, está em sobrevivência, mas porque não fez a devida interpretação, não consegue identificar a origem, a causa de problemas. E aqui não queremos abranger muito o aspecto, apenas trazer o foco para que você analise. Da mesma forma, a vida profissional. Muitas vezes, o sucesso financeiro ou o contentamento financeiro é um indicador de razoabilidade, mas que não aponta uma satisfação. Há pessoas que trabalham profissionalmente por conta meramente do dinheiro, mas não pelo prazer. Mas sabe-se que muitas vezes isso traz muitos tipos de prejuízo, traz muito tipo de desconforto, insatisfação e várias dimensões. E não se deu o privilégio de fazer a devida interpretação, pensamento, análise, comparação. Da mesma forma, na vida acadêmica, já sabemos de casos de pessoas que começam fazendo fisioterapia, migram no meio do caminho para a matemática, depois escorregam para a educação física, dão um pulinho para medicina, dão uma retração para a advocacia e hoje são veterinários. Esse tipo de exemplo demonstra que muitas vezes falta uma devida interpretação. E cabe, é necessário. A vida ela tem uma delimitação, um tempo, e é preciso fazer essa condição de análise. A vida pessoal, e aí a vida pessoal envolve aspectos de você para com você mesmo. Hoje fala-se inteligência interpessoal, mas também fala-se inteligência intrapessoal. Há pessoas que não conseguem ser sinceras consigo próprias. Outras pessoas, pequeno exemplo, conseguem ver 2 ou 3 defeitos, falhas, imperfeições, mas ela se considera perfeita em tudo, em todos os aspectos. Então ela nem consigo mesmo é sincera. Se alguém não é sincero consigo mesmo, como conseguirá ser sincero, transparente para com os outros? E a vida completa, de modo geral, num todo, não só esses aspectos, porque nós poderíamos fazer uma lista gigantesca aqui, essa lista não compreende todos os aspectos de relacionamento, nosso relacionamento com a natureza, com animais, tantos aspectos que poderíamos colocar aí, que de repente trariam explicações, apontamentos, sinalizações, para que compreendêssemos melhor onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. E é algo extremamente necessário que seja feito para que eu tenha a devida, correta e adequada interpretação. Isso nos leva à interrogação contínua, que tantas vezes nos afugenta, tantas vezes nos escraviza. Hoje sabe-se que pessoas estão adoecendo, minguando, morrendo por conta do estresse, por conta da estafa, por conta da depressão, que leva a síndrome de pânico e um monte de outras doenças. E consequências dessas, algumas somatizadas no físico, porque sabe-se que muitas das doenças hoje físicas que são tratadas no ambiente de ambulatório ou de assistência de clínica médica, clínica geral, teve uma causa anterior. E tudo isso poderia ser evitado se houvesse uma interpretação adequada. Mas existe uma resposta bem agradável para você. Há saída, existe cura, existe solução. E ela está nas tuas mãos. Você é a pessoa principal para fazer a interpretação da sua vida. Há pessoas que entregam a condição de interpretação da sua vida para outros. Sistemas, pessoas, influências. Há pessoas que vivem tudo com base no seu ídolo. Veja, ter alguém que nós possamos admirar é uma coisa.
Mas doutrinar a nossa vida fundamentada em outra pessoa não é salutar, porque ninguém é igual. Imagine que todo o planeta só tivesse verde. Imagine que em todo o planeta só houvesse gato. Imagine que em todo o planeta só tivesse nuvem. Imagine que em todo o planeta só tivesse árvore. Nada é único. Existe uma multidiversidade de vários aspectos. Não é diferente com o ser humano. Nenhum ser humano é igual. Daí temos uma única impressão digital, daí temos uma única forma de fluxo sanguíneo que é utilizado hoje na tecnologia da ciência da biometria, a mesma coisa na identificação da íris dos olhos, e certamente há outros aspectos, poderíamos até mesmo citar a leitura do DNA. Então não se escravize condicionado a ninguém, não permita que alguém te escravize, e muito menos você escravize alguém. O que você pode e deve fazer é interpretar sua própria vida e, uma vez tendo esse autoconhecimento de si, do seu meio, das pessoas, você estará em condições de ajudar outras pessoas a ter uma vida equilibrada. Não são as circunstâncias que nos determinam. Há hoje, nesse exato momento, pessoas que estão vivendo um dos piores momentos da vida, mas estão em plena paz. Porque não são as circunstâncias que a determinam ou a dominam ou a controlam, mas ela tem uma interpretação saudável, equilibrada da vida que está vivendo. E aí elas vão vencer as etapas, os desafios, vão superar os obstáculos, elas vão transpor os empecilhos para que ela tenha a sua paz completa, perfeita e total. E vão poder, como é o resultado daquelas pessoas que alcançam esse estágio, poder ajudar e contribuir. E aqui uma dica final. Cuidado, tem muita coisa no mercado que parece verdade, mas é mentira. Há muito de aproveitadores com propostas miraculosas de solução. No campo religioso, no campo de autoajuda, no campo científico, no campo educacional, no campo acadêmico, no campo político. Tem muita coisa, discurso, ensino, palavra que parece verdade. Mas um olhar um pouco mais aferido, com um pouco mais de instrução, percepção, você obviamente conclui que é mentira. Faço votos que você, através dessa instrução, comece a usar os elementos que já estão dispostos, as informações que você já detém, você possa saber utilizar critérios, metodologia, para não se deixar levar. Fundamente princípios, estabeleça valores, coloque âncoras de moral, princípios verdadeiros, para que você conclua, entenda e tenha uma vida adequada, feliz. Meus votos de sucesso, conquista, realização, prosperidade, felicidade, sucesso e paz para você. Até uma próxima oportunidade.